Olá pessoal, tudo bem? Mais um assunto aí da ótica geométrica. Hoje a gente vai falar de leis da refração. Então, recapitulando rapidinho, refração, mudança no meio de propagação da luz, que vem sempre acompanhada de mudança na velocidade da luz, tá certo? Se você não está lembrando muito bem disso daí, dá uma olhadinha, a gente tem uma aula aí que fala sobre isso. Para medir justamente essa mudança de velocidade, a gente usa um parâmetro chamado índice de refração. E uma coisa importante, em ótica geométrica, o que caracteriza para nós o meio é o seu índice de refração, tá certo? Então, vamos ver como é que funciona aqui a refração da luz no esquema, né? Fiz aqui um esqueminha, você tem aqui dois meios, lembrando que o que caracteriza o meio é o seu índice de refração. Então aqui você tem um meio cujo índice de refração é N1, e aqui você tem um meio cujo índice de refração é N2. Aqui é a superfície que separa os dois meios. Aí você tem aqui, ó, esse I, que é o raio incidente. Você tem esse R, que é o raio refratado. É o raio que passou para o outro meio. Exatamente aqui nesse ponto de incidência, você traça uma reta normal à superfície. Gente, reta normal é uma das coisas mais importantes da ótica, tá? Os ângulos úteis em ótica geométrica geralmente são medidos com a normal. Então, como que você desenha a normal? Você pega aqui a superfície que você tem, perpendicular à superfície, você desenha a reta aqui, tá certo? E a partir daí, né, a gente consegue definir dois ângulos. Esse ângulo I1, que no caso aqui é o nosso ângulo de incidência, e o ângulo I2, que no caso aqui é o ângulo de refração. Mais uma vez, lembrando, formados com a normal sempre, tá? Bom, isto posto, né, a refração da luz, ela vai obedecer a duas leis. Primeira das leis, I, R e N são sempre coplanares. O que significa coplanares? Significa que estão contidos no mesmo plano. Ou seja, quando você pega o I, o R e essa normal, sempre elas vão ter que estar no mesmo plano. Então nunca vai acontecer, por exemplo, de você ter um raio incidente aqui no plano da lousa e aí ele atravessar e vir para cá, assim, isso não vai acontecer. Sempre os três aqui no mesmo plano, tá? Mas essa primeira lei, pessoal, a gente não é uma lei assim que a gente use muito para resolver exercício. Agora, a segunda, gente, é o cara, né, dessa matéria aqui. Segunda lei, lei de Snell-Descartes, que em francês a gente lê Descartes. Diz o seguinte, N1-CN1 igual N2-CN2. Então, para toda refração que você tiver, vale essa relação. N1, que é o índice de refração desse meio aqui, vezes seno de I1, que é o ângulo de incidência, vai ser igual N2, que é o outro índice de refração, vezes o seno de I2, que é o quê? O ângulo aqui formado entre o raio refratado e a normal. Da onde vem essa lei de Snell, pessoal? Essa lei de Snell tem como fundamento um princípio chamado princípio de Fermat, que, se você não sabe, a gente tem uma aula aí, depois você dá uma olhadinha, que fala sobre isso. O princípio de Fermat é o princípio do tempo mínimo, tá? Diz que a luz sempre vai fazer a trajetória do tempo mínimo. Tempo mínimo implica necessariamente velocidade mínima? Se a velocidade for constante, sim. Mas como aqui você tem um processo de refração, que a luz muda a velocidade, o tempo mínimo não é o tempo da distância mínima. Então, por exemplo, se você quiser imaginar a luz saindo desse ponto e chegando nesse ponto, qual é o menor tempo que ela demoraria? Que trajetória que ela gastaria o menor tempo? É exatamente a trajetória que ocorre na refração. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.